Boa noite, gente. Meu nome é Leon. Esta é a terceira aula de estatística e desta vez vamos ver sobre distribuição de frequência, que é basicamente como coletar dados, ir a campo. Então vamos lá, gente. A aula é distribuição de frequência, coletar de forma melhor, mais eficaz, mais eficiente e ainda pegar alguns dados que você não imaginava no começo da pesquisa. Quando a gente fala de distribuição de frequência, a gente está imaginando, por exemplo, uma pessoa que precisa pesquisar sobre alguma coisa, qualquer coisa, né? Porque estatística vale para qualquer outra área. Então, assim, imagina você que, por exemplo, vamos fazer aquele exemplo clássico de estatística. Você está querendo saber o resultado de uma eleição. Pode ser a eleição para o seu diretor de colégio. O que você vai fazer? Você vai simplesmente ir a campo e coletar dados. Ir a campo e coletar dados significa que você vai a cada pessoa ou que você vai observar e você vai escrever o que você está observando ou o que você está perguntando para as pessoas. Então você vai para o fulaninho, perguntar, para quem você vai votar? Fulaninho de tal votou no A. O outro fulano votou no B. O outro fulano votou no A, votou no B, votou no A. Aí você começa a escrever mesmo. Isso que é a coleta de dados. É simplesmente você ir a campo e escrever o que você está perguntando ou observando. A aula de hoje, para não ficar essa coisa óbvia, a gente vai um pouquinho além. Porque é o seguinte, você quando vai a campo, você pode só observar e só anotar. Mas aqui a gente vai falar de formas como que você pode anotar, de forma que fique melhor, fique mais eficiente, você gaste menos tempo e fique mais organizado, tá? E para isso a gente vai falar de distribuição de frequência. Distribuição de frequência é justamente isso. Vamos observar aqui um exemplo. Então esse aqui é um exemplo clássico. Alguém foi para uma turma de alunos, observou o seguinte, qual é a altura de cada pessoa. Ele observou que tem uma pessoa, ó, na coluna de frequência é a quantidade de pessoas que ele observou naquela categoria. Então tem uma pessoa com 151 centímetros. 1,51 m, tá? Tem nenhuma pessoa com 152 centímetros, duas pessoas com 153, uma pessoa com 154 e por aí em diante, 4 pessoas com 155. Então ele foi anotando, é basicamente isso. Repara aqui que é melhor do que ficar escrevendo fulaninho de tal tem 1,51 m, outro fulano tem 1,52 m, outro fulano tem 1,53 m. É melhor do que ficar escrevendo isso, é você justamente fazer uma tabela que organiza. Primeiro tem as categorias e depois tem as frequências, justamente a quantidade de vezes que você está observando alguma coisa que você está anotando. Então a gente divide muito nisso na estatística, a gente vai falar muito de frequência de agora em diante. Qual é a frequência que você vê um certo dado, tá? Isso aqui é uma forma mais simples de todas, mas repara que vai muito longe, né? Ainda mais... E olha que essa turma aqui não é muito alta não, ela só vai até 1,66 m. Imagina se a gente pegar os astros da NBA, assim, a gente vai até 2,10 m, 2,15 m. Então, assim, dependendo do que você for fazer, talvez você encontre tantos tipos diferentes de dados que é melhor você não trabalhar dessa forma aqui. Existe até uma forma melhor. Então, por isso eu vou também falar sobre classes, tá? Classes é você criar aqui, ó, vamos dizer, períodos, espaços entre dois tipos de dados que você tem. Então, se você tem a altura, você pode dividir ela nesses seguintes intervalos. Tem 150, você pode, por exemplo, falar um intervalo entre 150 centímetros e 155, entre 155 e 160, entre 160 e 165, entre 165 e 170. Então repare aqui que isso aqui é uma forma que você também pode dividir seus dados e ficou muito mais simples. Aquela tabela enorme, ó, que vai daqui até aqui, eu consegui transformar numa tabela bem pequenininha e que fala da mesma coisa, são os mesmos dados que estão aqui, ó, 1,65 m a 1,70 m. Reparem que tem um dado aqui e veio um dado aqui. Enquanto 1,60 m a 165 tem 13 aqui. E vamos contar 1, 4, 6, 9, mais 4 dá 13. Então é o seguinte, 161 até 165 tem 13, justamente como aparece aqui na frequência. Então isso aqui é uma forma de você dividir os dados. Você pode tanto dividir na parte unitária mesmo ou criar intervalos que a gente chama de classes, tá? E assim, seguinte, esses intervalos não necessariamente precisam ter o mesmo tamanho, precisam ter a mesma forma. Essas classes podem ser divididas de forma como você achar mais adequadas. Por exemplo, quando a gente pensa em idade, como você dividiria a idade de uma população? Eu, pessoalmente, dividiria, por exemplo, de 0 a 2, que é, vamos dizer, bebê, né? De 2 a 8, que é uma fase de mais de alfabetização, vamos dizer, 4 a 8 melhor, né? De 8 a 12, que aí já está no fundamental. Aí depois, a primeira parte fundamental, né? De 12 a 15, que está na segunda parte fundamental. Aí de 15 a 18 já está no ensino médio. 18 a
vamos dizer, 30, tá naquela fase que você ainda está de aprendizado, você está na faculdade, mestrado, doutorado. De 30 a 50 você já está numa fase que você está trabalhando. E até 60, né? Eu espero que na verdade a gente trabalhe até os 70. Mas aí a gente pode dividir de 50 já começa uma fase um pouco diferente da vida, que a gente já fica um pouco mais cansado. De 50 a 70 nessa fase, de 70 em diante a gente já está numa fase mais de aposentado. Então assim, se fosse idade, eu dividiria nesses intervalos, tá? As pessoas. Mas você pode dividir conforme você quiser. Por exemplo, você pode dividir que nem os europeus falam quem é jovem. Até 28 anos você é jovem. No momento que você, por exemplo, morre acima de 28 anos, não vai aparecer que você é jovem nos jornais da Europa, tá? Mas se você morrer com 27 anos, você vai aparecer como jovem. Olha, é uma curiosidade para vocês saberem. Então é o seguinte, você pode dividir esses intervalos conforme você quiser, desde que tenha um critério, desde que façam sentido esses critérios, tá? O que é importante notar aqui? Quem está dentro do intervalo, você anota na parte da frequência. Então, se as pessoas que vocês acham dentro desse intervalo aqui, você anota aqui dentro da frequência. Você deve ter reparado que tem uma coisa muito esquisita aqui, né? No 165 ao 170, eu anotei frequência 1. Sendo que do 165 a 166, tem duas pessoas aqui, né? Coisa estranha. Mas olha só, o 165, ele tá nas duas classes. Então isso é uma coisa que é uma convenção. Ou você joga para tudo, né? Sempre para a classe de cima, e o 165 vai ficar aqui na classe de cima, ou você joga para a classe de baixo sempre, você escolhe, tá? Nesse caso, eu estou escolhendo sempre jogar para a classe de cima. Dependendo de onde você está, de qual é a escola que você está, pode ser que o adequado seja jogar para a classe de baixo. Então, assim, isso é uma convenção, você tem que ver conforme as pessoas em volta de você fazem, tá? Você tem que sempre seguir conforme a maioria, para as pessoas entenderem o que você está fazendo. Então, gente, essa aqui é como que se divide. Você pode muito bem coletar dados, ir a campo e ou fazer uma frequência simples, ou você escreve na mão mesmo, faz aquela... Você sai escrevendo só fulano de tal, você vai escrever um textão, ou você faz essa frequência aqui, ou você faz essas classes aqui, ou nada mais, tá? Só tem essas opções mesmo. Então é o seguinte, quando a gente está trabalhando com classe, tá? A gente vai ter alguns termos que o pessoal gosta de usar. Um termo, por exemplo, são os extremos da classe. Você tem os limites de cada... Os limites, né, que são 150, 155, 155, 160, isso aqui são os limites de cada classe. Você tem o extremo inferior e o extremo superior. Você já deve imaginar que o extremo inferior é este e o extremo superior é este. Então, assim, o superior é o número acima, né? Então, é o seguinte, você tem os extremos da classe. Você tem o que a gente também chama de amplitude de classe. Amplitude é o tamanho aqui, nesse caso, o tamanho é de 5 centímetros para cada classe, tá? Não, a gente está falando do tamanho que é o tamanho desse intervalo aqui que você resolveu criar para cada classe. Repare que os tamanhos não necessariamente são iguais, né? Você pode dividir as classes conforme você quiser. Nesse caso aqui, eu mantive o mesmo tamanho de amplitude. Eu sempre mantive 5 centímetros para cada classe. Gente, você tem número de classe, amplitude total da distribuição, que é o menor extremo inferior até o maior extremo superior. Então você tem vários termozinhos que vocês podem aprender sobre questão de classe, para ficar mais fácil dialogar quando as pessoas falam, tá? Uma coisa que eu queria falar com vocês aqui de curiosidade, eu falei aqui que você pode dividir os dados, né, conforme as classes que você quiser, desde que façam sentido. Isso é verdade. Mas pensa assim, no computador, ele não consegue muito bem ter racionalidade para poder dividir de forma elegante, que nem a gente estava falando, né? Dividir entre jovens ou não, conforme a lei europeia. Então é o seguinte, como que você espera que um computador divida de classe? Ele segue uma regra basicona. A regra é a regra de Sturges. Essa regra aqui, ó, regra de Sturges, ela é a quantidade de classe, é 1 mais 3,3 vezes o logaritmo da quantidade de dados que você tem. Então, o Excel, quando ele vai criar as classes para você, Excel ou planilhas ou o que você estiver trabalhando, ele vai seguir essa regra aí para criar a quantidade de classes ideal e depois ele faz a mesma amplitude para todas as classes, tá? Então ele também segue dessa forma. Então é o seguinte, gente, você foi lá, você foi esperto, você foi a campo, você fez a frequência de cada um. Quando você faz a frequência, essa frequência que a gente acabou de ver, a gente chama ela de frequência simples, que você simplesmente foi e anotou a quantidade de cada um e pronto, acabou. Tá ótimo, tá correto, não tem nenhum problema. Essa é o que a gente chama de frequência simples. Você pode anotar outros tipos de frequência que podem ser relevantes ou não para sua pesquisa, tá? Então você tem a frequência simples, foi o que a gente acabou de ver. Eu notei aqui de novo para vocês.
que são os valores absolutos, que você vai a campo e anota. Você tem a frequência relativa, você divide os valores de cada classe pelo total. Então a gente meio que consegue uma porcentagem aqui, vamos dizer 20%, 25%. Então a frequência relativa ela é mais importante para você entender quanto que aquela classe tem, porque você pode, por exemplo, escrever 1 aqui, que é o valor absoluto. 1 é muito ou é pouco? Não sei, mas quando você pensa em termos de relativo, você já sabe o que é muito e o que é pouco, se aquela classe ocupa muito espaço ou pouco espaço no total. A gente também tem algo que a gente chama de frequência acumulada, tá? Frequência acumulada é meio esquisito à primeira vista. Repara aqui que a gente tem 8, 11, 13 e 1. Aí na frequência acumulada, o que ela faz? Ela começa anotando a quantidade de frequência da primeira classe, aqui é 8. Aí tá normal. Aí, na segunda classe, em vez de você botar 11, que seria o caso dessa segunda classe, você já soma o que você tinha feito da primeira classe. Então, 11 mais 8, a gente escreve 19. Essa é a frequência acumulada. Está acumulando conforme você já tinha. Então, se você tinha 8, e essa classe aqui é 11, 8 mais 11 dá 19. E depois disso, a próxima classe tinha 13. 19, que é o que você já tem, acumulou, mais 13, fica 32. E na última classe tinha 1. 32 mais 1, 33. Então, gente, reparem aqui que na frequência acumulada você vai justamente conforme o nome, acumulando e sempre mantendo aquele número anterior mais o número atual. Isso aqui parece esquisito à primeira vista, mas vai te ajudar muito para alguns cálculos que a gente vai fazer no futuro, tá? Então esse aqui ajuda muito a entender onde está, o que está acontecendo. Por exemplo, se você quer um número na posição sétima, por exemplo, você sabe que o número na posição sétima está aqui, ó, porque essa classe aqui, ela está ocupando a posição 1, a posição oitava. Essa outra classe aqui está ocupando a posição 9ª, a posição 19ª. Essa outra está ocupando a posição 20ª até a 22ª. Então você sabe meio que a posição que cada classe ocupa. Então no momento que a gente, no futuro, começar a procurar qual o número que está na posição tal, você já vai poder dizer, ó, o número que está na posição sétima está aqui, nessa classe aqui. Então assim, a frequência acumulada é estranha à primeira vista, mas ela vai te ajudar muito no futuro. Então fiquem de olho nela. Teremos também a frequência acumulada relativa. A frequência acumulada relativa é a mesma coisa da frequência relativa, né, que é dividir pelo total, só que dessa vez a gente vai dividir pelo total da frequência acumulada. Então, se temos a frequência acumulada relativa, 8 sobre 33, 19 sobre 33, 32 sobre 33, 33 sobre 33. É o relativo da acumulada. Gente, essas frequências todas que a gente viu até agora, ela é interessante justamente para você anotar seus dados e você ter como anotar, né? Porque justamente é isso, você vai a campo e está coletando os dados, então você tem que anotar eles de algum jeito ou de outro. A gente também vai ver agora que além da forma de anotar, que é anotar o número mesmo da frequência, vocês também podem anotar em forma de gráfico, tá? Então vamos também ver um pouquinho aqui os tipos de gráficos que você pode fazer quando você vai a campo e começa, de fato, a verificar as distribuições em campo do que está acontecendo, do que você está estudando. Então, gente, a gente vai entender um pouco de representação gráfica aqui, tá? A gente tem vários tipos de representação gráfica. Normalmente a gente vai entender sobre polígonos de frequência, tá? O que é polígono de frequência? Isso aqui não é nada demais, isso aqui é um tipo de polígono de frequência, tá? Reparem que a frequência e a estatura das pessoas, tá? Então aquela turma lá que a gente viu, na verdade isso aqui é uma nova turma. Então imagina assim, você tem um colégio e tem a mesma coisa que a gente acabou de ver, que é aquela tabela de frequência com o dado que você está estudando. Então, é o seguinte, em vez de você anotar aquela tabela, uma forma de você anotar é você fazer esse gráfico bonito aqui, ó. De altura 148, você viu 0 alunos. Mas de altura 152, você viu 4 alunos. De altura 156, você viu 9 alunos. De altura 160, você viu 11 alunos. 164, viu 8 alunos. 168, viu 5 alunos. 172, viu 3 alunos. Depois 0 de novo. Então isso aqui é simplesmente a mesma frequência que a gente viu aqui em cima. Que é a frequência justamente em forma de tabela. Só que em vez de forma de tabela, você também pode ver em forma de gráfico. E fica esse gráfico bonito aqui que a gente chama de gráfico de polígono. Justamente polígono de frequência, porque faz esse polígono aqui. Repara que isso aqui é um polígono, né? Quando você conecta os pontos. Isso aqui é um gráfico de polígono de frequência. Tem também o mesmo polígono, só que frequência acumulada. O que acontece? Como é acumulada, vai somando o que você já tem, repara que ele só cresce. Ele só vai crescendo, 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 crescendo. Então, assim, a frequência acumulada, ela chega e vai crescendo até o limite, que é até o máximo de frequência que existe. No caso aqui foi 55. Também temos, além de tudo isso, gente, temos as curvas de frequência. Então é o seguinte, no momento que você faz
a tabela de frequência, e depois que você faz a tabela, você faz um gráfico bonito para representar todos os dados que você acabou de coletar em campo, você vai reparar que os seus gráficos, geralmente, eles vão fazer uma curva específica. Uma curva que simboliza os dados que você está justamente coletando. E, geralmente, os estatísticos, como não tem nada para fazer, eles perceberam, quando você estuda um certo tipo de dado, aquele dado geralmente faz uma curva específica. Então, por exemplo, quando você estuda estatura, já dei vários exemplos de estatura, ele vai fazer esse gráfico assim, tá vendo? Esse gráfico justamente assim. E foi algo que os estatísticos perceberam. Perceberam que quando você estuda estatura, geralmente eles fazem o mesmo tipo de gráfico. O gráfico sempre fica assim, com o mesmo desenho. E aí eles começaram a perceber, pô, será que isso acontece com outros tipos de dados? Aí eles foram reparar que cada dado faz a curva dele específica. Então assim, quando você vai a campo, primeira coisa que você faz? Você faz justamente a distribuição de frequência. Você vai e anota na tabela. Depois de anotar a tabela, você pode justamente montar o seu gráfico para você ver o seu de forma melhor, assim, o que está acontecendo. Para você ter certeza que você acertou, que você fez a coleta de forma certa, o que você vai fazer além disso? Você vai ver se aquele desenho que o seu gráfico faz, ele está fazendo sentido com o tipo de dado que você está trabalhando. Repararam então nessas três coisas que eu estou dando para vocês. Você vai a campo coletar dados. E para coletar esses dados, o que você vai fazer primeiro? Você vai fazer a distribuição de frequência em forma de tabela. E logo depois que você faz a distribuição de frequência em forma de tabela, você vai e faz o gráfico dessa distribuição de frequência. Vai lá e faz o desenho bonitinho. E logo depois que você faz o gráfico, você vai lá e verifica se a curva está fazendo sentido. Se ela faz justamente, se aquele dado está trabalhando, ele geralmente sabe que tipo de curva ele vai gerar. E se está fazendo sentido. Aí você até sabe se você errou ou não, conforme a curva que está fazendo. Então, olha só, os estatísticos não tem nada para fazer. O que eles anotaram? Eles anotaram que, dependendo do seu gráfico, ele vai fazer uma certa curva, tá? Então, por exemplo, a gente tem curva em forma de sino. Essa aqui é o mais comum, que é essa justamente aqui, ó. Essa curva bonitinha. Essa curva bonitinha aqui, ó. Estatura é justamente cair em forma de sino. Então, quando você tá indo para sua turma, faz a coleta de dados da sua turma, tenta pegar as 30 a 60 pessoas, faz uma amostra de 60 pessoas, anota a altura de cada um, tá? Anota na tabela a altura de cada um e faz o gráfico depois. Geralmente ele vai fazer um desenho assim, tá? O polígono de frequência vai fazer assim. Por exemplo, esse polígono de frequência que a gente anotou aqui, ó, ele fez algo assim também, ó. Ele fez justamente um sino meio torto, né? Um sino não muito bonito, não muito formoso, mas é um sino isso aqui, ó, tá vendo? A gente tem aqui o que é característico o sino? Ele tem uma simetria, tá vendo? Aqui é esse lado aqui do sino é parecido com esse lado aqui do sino. E o seguinte, justamente ele faz essa curva aqui, tá vendo? Que vai daqui até aqui. Ele tem um ponto máximo e depois ele cai. Então é o seguinte, gente, tem vários dados que caem nessa curva de sino. E é muito importante vocês notarem isso. Então você vai... O exemplo que eu dei de altura é bem importante que vocês conseguem fazer isso por conta própria. Entrevistam 60 pessoas. Vão lá, entrevistem 60 pessoas. Anotem a altura delas, vocês vão ver que vai cair nesse sino. E é muito legal vocês perceberem isso, porque a gente vai... No segundo semestre, em Estatística 2, entender por que ele cai nessa estrutura de sino. Mas assim, é legal vocês perceberem por conta própria, porque é fácil, é um exemplo que vocês podem vocês mesmos fazerem. Só entrevista 60 pessoas, anota a altura delas, e vocês vão começar a perceber que elas vão cair nessa estrutura de sino. Isso aqui é para altura, para nota de aluno também sempre cai nessa de sino, eu já tenho experiência, já sei. Crescimento diário de preço de ações. Cara, isso aqui também é uma verdade. Quando você vai trabalhar no mercado de ações, vocês vão começar a perceber isso também. O crescimento diário, tá? Aquela porcentagem que cresce por dia do preço da ação, ela acaba caindo justamente nessa curva. É uma curva de frequência, assim, tem um ponto máximo e você tem uma simetria a partir desse ponto máximo, tá? Então, assim, a curva de sino, ela geralmente é essa aqui que a gente fala, tá? Essa curva bonita simétrica. Mas você também pode acabar descobrindo algumas curvas assimétricas e algumas curvas tanto assimétrica para a esquerda quanto assimétrica para a direita, tá? E, gente, a curva de sino, ela é tão comum, vocês vão ver tantos dados aqui, a gente vai discutir tantas vezes esses dados, e vocês vão perceber
que quando você vai a campo e você anota e você faz o gráfico, você vai perceber que sempre cai nessa curva de sino, ele é tão comum que a gente também chama esse tipo de curva normal, tá? É uma curva que está sempre lá, tá na normalidade. Então a gente chama ou de curva de sino ou de curva normal, tá? Em forma de sino ou curva normal, é o que vocês preferirem. E lembrando, então, que alguns exemplos que eu dei aqui é a altura, nota de aluno, crescimento de área de prestação e por aí vai. Então, se você está trabalhando com esses dados, geralmente eles vão cair nessa curva. Então, se não cair, você já sabe que tem alguma coisa errada no processo que você fez de coleta de dados. Gente, outro tipo de curva que vocês vão ver. Forma de J. É uma curva em forma de J. Então, isso aqui, ó, tá vendo a forma de J? Vocês estão vendo? Eu não tô vendo, não. Essa aqui é um J meio no sistema americano, talvez. É um J meio esquisito. Mas então, a curva em forma de J é uma curva que ela está crescendo pouco e de nada ela começa a crescer muito. Então, assim, esse tipo de curva, ela é muito comum também, tá? Não tão comum quanto a distribuição de sino ou distribuição normal, mas ela vai aparecer bastante. O que vocês imaginam que tem uma forma de J assim, que cresce pouco, aí depois vai começando a crescer muito, depois cresce muito? Geralmente a gente imagina em, por exemplo, uma colônia de bactéria. Uma colônia de bactéria, ela cresce de forma exponencial. Tudo que tem exponencial acaba caindo na curva de J, tá? Então uma colônia de bactéria, começa com pouca bactéria, elas vão se duplicando, e quando você vê, deu um estouro e tem muita bactéria. Outra coisa que cresce de forma exponencial é preço, tá? É preço, inflação, preço de um produto, você vai ver que vai cair nessa forma exponencial. Então, assim, gente, a curva de J também vai aparecer muito nas pesquisas que vocês fizerem. Assim, quando vocês estão trabalhando com preço, com população, com coisas nesse nível, vocês vão reparar que eles vão cair numa curva de J. Se você está trabalhando com a altura de alguém, e você vai fazer o gráfico, vai cair na curva de sino. Se você está trabalhando com preço, com população, você vai cair numa curva de J. Se não cair, tem alguma coisa estranha na sua coleta de dados. Por último, que eu gostaria de falar aqui, são curvas em forma de U, tá? Essas curvas em forma de U são mais raras, nem tudo costuma cair em forma de U. Esse aqui é um U, por exemplo, tá vendo? O que está acontecendo nesse U aqui? Os extremos ficam na ponta e justamente a frequência que está ali, que está na média, ela é menos frequente. Uma forma de U que você pode acabar achando é a taxa de mortalidade. Na infância, a taxa de mortalidade é bem alta. A probabilidade de alguém morrer quando acabou de nascer e na infância é bem alta. E ela cai quando você está na adolescência, na juventude, quando você vira adulto. E ela volta a crescer quando você está mais idoso. Então isso aqui é uma forma de curva de U, repara isso. Nas extremidades a mortalidade cresce, no meio a mortalidade está bem baixa. Então assim, existem poucas formas de curva de U, ela é mais rara mesmo, tá? Mas existem, para vocês virem com calma ela. Então, gente, por hoje é só, tá? A gente falou aqui sobre quando você vai a campo, o que você faz, você anota os dados, tá? Depois que você anotou os dados, você põe eles numa tabela de distribuição de frequência. Depois que você põe numa tabela de distribuição de frequência, você faz o gráfico desses dados. E com os dados, o gráfico que você fizer, você vai conseguir ver assim, a imagem que esse gráfico produz. E você vai ver se faz sentido com o tipo de dado que você trabalha. Estou falando sério. Vão a campo, tentem pesquisar. Com relação à altura, é um exemplo que vocês podem fazer. Vejam a altura em geral de 60, 90 pessoas e vocês vão ver que vai cair numa curva de sino. Tá? É um experimento legal que vocês vão entender que a estatística realmente é real, tá? Então eu vejo vocês semana que vem. Faça o exercício, deixei aqui vários exercícios para vocês brincarem. E para a aula 4, semana que vem.